Olá amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Eu sou Anderson Bruno e este é o programa A Luz da Palavra com o pastor Sidney Santos. Pastor, todos conhecem a história de Jesus. Podemos ver além da Bíblia, ver em filmes, em relatos. A história embasa a existência de Jesus. O nosso calendário é dividido como antes e depois de Cristo. Então é inegável que de fato ele esteve aqui na Terra. No entanto, poucas pessoas entendem a relevância e o significado da sua morte na cruz. Dito isso, a pergunta de hoje é a seguinte: e se Cristo não morresse por nós? Paz a todos que nos assistem, que nos ouvem. É uma ótima pergunta, Anderson, e eu já gostaria de, primeiramente, deixar claro um ponto, nessa resposta, que fisicamente não teria alteração nenhuma, tá? Primeiramente, vamos entender que fisicamente não iria mudar nada se Cristo não tivesse morrido por nós. Agora, o conceito, o que muda, de fato, é na questão espiritual do homem. Por quê? Primeiramente, nós precisamos entender que o homem vivia desde a queda de Adão, do Jardim do Éden, Desde que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, o homem vive separado de Deus. É o que diz em Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É o que diz também Isaías 59, versículo 2. São os vossos pecados, as vossas iniquidades que fazem separação do povo para com Deus. Então nós precisamos entender o que? O homem estava separado de Deus, o homem estava distante de Deus. Como diz a própria Bíblia, morto, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz isso claramente para nós, que o salário do pecado é a morte. Então, desde Adão, o pecado entrou no homem, o homem está separado de Deus. E não apenas separado de Deus, mas também condenado à morte. Há uma morte física também, e uma morte espiritual, como nós vamos ver lá no livro de Efésios, no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer claramente para nós essa morte, que se dá no contexto espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, eu quero ler aqui, diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então aqui a Bíblia vai dizer claramente para nós que nós estávamos mortos. Por causa do quê? Por causa do pecado, dos nossos delitos. Então, aí nós vamos entender por que Cristo morreu por nós. E então, entendendo por que Cristo morreu por nós, nós vamos entender, e se ele não morresse por nós? Fisicamente nada mudaria, mas o contexto espiritual aqui mostra claramente que o homem estaria condenado ao inferno, estaria por toda a eternidade separado de Deus, Então não haveria mais um contato do homem para com Deus. Resumindo, morte física, porque todos vão morrer, isso a Bíblia deixa claro para nós, todos vão passar por essa morte física por conta do salário do pecado, que é a morte física e também espiritual. Mas se Cristo não tivesse morrido por nós, a morte física reinaria em nós, porém também a morte espiritual. E essa morte espiritual se daria não apenas no esquecimento, num desfazer do corpo, como é feito naturalmente, se daria no contexto de uma condenação eterna, uma separação de Deus, onde de fato o homem seria lançado no inferno, por não estar junto com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse lá que os que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, que essa é a segunda morte. Ou seja, se Cristo não tivesse morrido por nós, estaríamos condenados à morte, tanto ela física como também espiritual, pois estávamos mortos já espiritualmente, dizendo, se Cristo não morresse por nós, estaríamos por toda a eternidade separados de Deus. E para terminar, eu gostaria de ler o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao 11, que vai explicar claramente para nós. O apóstolo Paulo diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então tá aí a resposta, Anderson. Espero que edifique a todos os nossos ouvintes e telespectadores que nos assistem. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado, pastor, pela resposta. Uma resposta muito clara, muito objetiva, que certamente levará nossos irmãos e irmãs que nos ouvem a uma clareza a respeito do assunto. Pedimos a todos que nos enviem suas dúvidas através do número de WhatsApp que aparece agora na sua tela e que possamos estar juntos nos próximos programas. Agradeço a todos pela audiência, pela atenção, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.